Olá, amadas, a paz. Estamos aqui prontas para iniciarmos mais uma live nessa tarde de terça-feira. Como é bom estar com vocês, esse tempo tão precioso que Deus nos proporcionou para estarmos juntas aqui, encorajando umas outras, animando umas às outras, para passar esse período aí que temos que passar, né, que vem aí pela frente, com a ajuda do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai nos fortalecer, vai nos animar, vai nos edificar durante toda essa jornada. Já está conosco a Norivânia. Paz, querida Norivânia, que bom que você já está aqui para assistir essa live. A Norivânia sempre presente nas lives. Você que está chegando aí, deixa o seu nome para a gente depois mandar um abração aí para você, um beijo. E compartilhe essa live no seu perfil para que mais mulheres sejam alcançadas, fortalecidas, encorajadas a lutar, né, aí as pelejas do dia a dia. Também já está a Laura Fernandes. A paz do Senhor, Laura. Que bom que você já está aqui juntinhas, né? Estamos aqui juntinhas para começarmos a nossa live. Eu sei que todos os dias é um grande desafio para a gente deixar as coisas que estamos fazendo, para a gente parar um minuto, né? Para poder estar ouvindo algo que edifica, para poder estar estudando a palavra de Deus. Mas com certeza vale a pena o sacrifício de você estar aqui para juntamente estarmos aí meditando um pouco sobre a mulher de Provérbios 31, aquela mulher tão extraordinária, né? Que tem trago inspiração a tantas gerações, inclusive a nossa geração. Somos incentivadas a ter a mulher de Provérbios 31, não como alguém que traga medo, que nos aponte, que aponte as nossas culpas. Não é isso. Deus deixou registrado o poema de Provérbios 31 para que eu e você entenda que é possível sim ser uma mulher que cuide da casa, que cuide do marido, que cuide dos filhos, que tenha uma vida profissional, né? Porque se você olhar o contexto lá da mulher de Provérbios 31, ela tinha uma vida profissional, ela tecia, ela ia buscar mercadoria de longe, ela teava, ela vendia aos mercadores, né? E ela tinha uma vida muito corrida. Todavia, ela foi louvada pelo Senhor, foi admirada pelo marido, foi louvada pelos filhos, porque ela entendia alguns princípios que eu já compartilhei com você. Que o primeiro era que ela temia o Senhor, e o segundo, que ela era vestida de força. Não é maravilhoso saber disso? Que o Senhor nos fortalece todos os dias para a gente lutar as batalhas do dia a dia. Também já está conosco a Silvia Santos, de Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso é minha terra que eu amo. Mande aí, querida Silvia, um abraço para todo mundo. Também a Cláudia, minha irmã, que mora no Mato Grosso. Ela mora em Cuiabá. Também já está aqui na live. Um grande beijo, Cláudia. Estou com muita saudade de vocês. A Sirlene também já chegou aqui. Graça e paz, Sirlene. A Denise Passos. Olha que bênção. Várias mulheres já aqui na prontidão, né? Com o coração aberto para ouvir o Senhor falar. Eu acredito que é o Senhor que fala, é o Senhor que
que traz encorajamento, é o Senhor que traz aí uma mensagem direta do coração dele para os nossos corações. Também já está a Vera Lúcia, que bênção, Vera Lúcia. A Jaque também, ela do Rio de Janeiro, ela segue as páginas, já fez o desafio de oração. Que bênção, Jaque, que você está aqui. Meninas, hoje nós iremos falar um pouco sobre força mental. Na live passada, a gente falou sobre força mental. A Denise está dizendo que ela leu o livro e foi muito bom. Que bênção, Denise. Eu fico feliz que você tenha sido edificada através da leitura Vestida de Força. A Ana Célia já chegou, a Ana Cecília já chegou, né? A Claudete Miranda, a Paz, a Cláudia está dizendo que também está com saudades. Meninas, enquanto vocês vão entrando, nós estamos fazendo essas lives, um pequeno resumo da mensagem, porque ela é mais do que um livro, ela é uma mensagem vestida de força, baseada no livro Na Mulher de Provérbios, que está no livro de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 30. E a gente vai passar aqui, eu acredito que o mês de abril ainda todo, estudando o livro Vestida de Força. E eu tenho uma novidade para te contar. Eu estou aqui já desde a semana passada, reeditando o livro Mulheres que Edificam. Quem aqui de vocês já leu o livro Mulheres que Edificam? Pensa numa mensagem maravilhosa. Foi o primeiro livro que eu publiquei em 2012. E eu estou trabalhando para uma nova edição desse livro. O ano passado, o ano retrasado, eu lancei o curso Mulheres que Edificam, baseada no livro Mulheres que Edificam. Só que era dois livros separados e dificultava um pouco para algumas mulheres, e também questão de custo, que fica bem mais alto. Agora eu estou reeditando, né, uma nova versão, aonde vai ser um só livro com as atividades no final de cada capítulo. Então toda pessoa que comprar o livro Mulheres que Edificam vai poder fazer um estudo, já ali com atividades, com perguntas, realmente se dedicar ao estudo da mensagem Mulheres que Edificam, porque eu acredito que o sucesso da família, que o nosso sucesso enquanto mulher está em conhecer os princípios da palavra de Deus para a construção de uma família abençoada. A Bíblia diz lá no livro de Oséias que o Senhor, usando o profeta Oséias, disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas famílias perecem, muitas mulheres perecem, chegam até a destruição de algumas famílias por não conhecerem alguns princípios da palavra de Deus. Então agora você vai poder adquirir o livro Mulheres que Edificam já como um livro de estudo, livro de atividades, tá? Daí, se você quiser, você vai poder usar com um grupo de mulheres da sua igreja, com as suas vizinhas, fazer aí um grupo de estudo semanal. E bora lá, meninas, edificar, construir uma família que glorifique o nome do Senhor. É uma tarefa fácil? Não é. Como eu sempre digo nas palestras, eu gostaria de chegar aqui, te dar uma receita, faça isso, faça isso, faça isso, e no final a sua família vai estar lá, perfeita, daquelas famílias de propaganda de margarina, mas não existe família perfeita. Vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, mas uma coisa é certa: iremos dar o nosso melhor, iremos dar o nosso máximo. Aleluia! Deus espera que eu e você entreguemos de alma para a construção
do nosso relacionamento familiar, para a construção da nossa família. Amém? E para isso a gente tem que estar vestida de força, né? Aqui no Vestida de Força também eu falo muito sobre família. Não sei se eu já expliquei para vocês. Deus, ele nos veste de força e depois a gente tem que gastar essa força, né? Você não é vestida de força para ficar como uma criança hiperativa, com excesso de energia, não. Mas Deus coloca em você força, Deus coloca em você poder. A palavra mulher virtuosa também traz o sentido de virtude, virtude de poder. Você lembra daquele texto bíblico que Jesus ele disse assim: de mim saiu virtude, de mim saiu poder? É esse o sentido da palavra virtuosa. Então, Deus, ele te fez virtuosa, ele colocou poder em você, força em você, para você emanar essa força, para você gastar essa força com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa, com o chamado de Deus, com os sonhos, com os projetos. Então, mulher de Deus, se erga nessa hora, porque Deus ele tá te enchendo de força, ele tá te renovando, ele tá te dando poder para que você comece a ministrar toda essa força em quem realmente importa. Amém? A Denise, ela perguntou se já está à venda. Essa nova edição, Denise, do Mulheres que Edificam, vai estar à venda daqui uns 15 dias. Mas semana que vem eu já vou colocar lá no site, porque chegou da gráfica, eu já posso estar mandando aí para vocês, tá? A Val também está perguntando, depois eu vou trazer mais informações. A gente vai dar sequência sobre a força emocional. Vestida de força emocional. Nós, mulheres, somos seres emocionais assim como os homens também são. Mas parece que Deus colocou uma pitada a mais de emoção na mulher. Nós somos emotivas por natureza, Deus nos fez assim. Enquanto o homem ele é mais lógico, mais racional, mais voltado para a razão, nós mulheres somos mais emotivas. Eu acredito que Deus nos fez mais emotiva para complementar o homem. O propósito de Deus ao criar a mulher foi para complementar o homem, assim como o homem complementa a mulher. A Bíblia diz que nós somos uma só carne, que Deus fez a mulher para o homem, para que juntos, ambos, sejam uma só carne. Então a mulher, ela traz essa pitada de emoção, né, ali para o homem, para ela mesma, e sobra tantas emoções que acaba derramando, né, as suas emoções na sua família, no seu jeito de viver. Por isso é muito importante que as nossas emoções sejam emoções sadias, saudáveis, que sejamos curadas emocionalmente. Porque as nossas emoções são muito visíveis. Nós, como mulheres, temos essa característica de ser emotiva. Por isso precisamos de sabedoria para que sejamos emocionalmente equilibradas, saudáveis, para que os nossos filhos recebam dessa porção de emoção. Nos capítulos para frente, eu falo sobre gastar essa emoção, né, com o marido, gastar a força emocional que Deus nos dá com os filhos. E já vai ser bem mais lá para frente. E eu me recordo que nesse capítulo de gastar as emoções com os filhos, eu falei muito sobre a questão de quantos filhos foram destruídos emocionalmente porque foram influenciados por uma mulher doente emocionalmente, cheia de traumas, cheia de problemas emocionais, e ela trouxe tudo isso para a vida dos filhos. Por isso se faz necessário
que eu e você buscamos de Deus sabedoria, equilíbrio emocional, para então transferir todo esse equilíbrio emocional para a vida dos nossos filhos, que vai ser com certeza uma bênção. Uma mulher curada tem filhos curados, gera filhos curados. Uma mulher com problemas emocionais tem muitas probabilidades de gerar um casamento cheio de problemas, de gerar um relacionamento filial cheio de problemas. Mas a boa notícia é que, ainda que você já teve vários problemas emocionais, vários desgastes emocionais, vários desequilíbrios emocionais, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você virar a página daquela mulher desequilibrada emocionalmente, daquela mulher que se sente emocionalmente fragilizada, daquela mulher que se sente o tempo todo derrotada. Nunca é tarde para recomeçar a reconstruir a sua vida, fortalecida emocionalmente, equilibrada emocionalmente, com a ajuda do Senhor. Deus, Ele quer fazer de você uma mulher forte. Eu sei que ser uma mulher forte é um desafio e tanto para muitas mulheres. Algumas de nós somos mais propícias a nos sentir fragilizadas. Algumas por questões de saúde, como eu relatei aqui, por questões de traumas da infância. Algumas mulheres elas têm mais dificuldade de serem fortes emocionais, né? É muito complicado porque tem várias questões que faz com que as nossas emoções se desequilibrem, mas com a ajuda de Deus, com leituras, com o conhecimento de você mesma, que eu acredito que isso é essencial, você se conhecer, você saber o que faz te deixar emocionalmente desequilibrada, frustrada, angustiada, enfim, tantos sentimentos que tentam tomar conta. Faz toda a diferença a partir do momento que você se conhece. Aí então você começa a trabalhar nestas áreas. Eu escrevi aqui que lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 40, diz que o Senhor nos cinge de força para a peleja. É o Senhor que nos cinge de força. E Ele quer te cingir de força, te vestir de força emocional para as pelejas aí diárias, do dia a dia, com o seu marido, com seus filhos, enfim, com todas as situações que você pode enfrentar. Aqui nesse capítulo eu compartilho um pouco mais do meu testemunho em relação à luta que eu enfrento há alguns anos com a fibromialgia, que é uma doença totalmente relacionada ao emocional. Geralmente, quando você vai fazer um diagnóstico sobre a fibromialgia, a primeira coisa que o médico pergunta é se você já passou algum trauma que realmente te desestruturou. A maioria das pessoas que sofrem de fibromialgia passaram por algum trauma. E daí eu escrevo aqui, conto meu testemunho, como eu passei por vários traumas emocionais, e o que mais me afetou de todos os traumas foi quando eu perdi a minha mãe subitamente. Ela passou mal num dia de sexta-feira, na minha frente, teve uma aneurisma da veia aorta e de repente tudo aconteceu ao mesmo tempo. Fomos para outra cidade, para Goiânia, UTI aérea, levar ela para tentar fazer uma cirurgia. Eu já tinha meus 2 filhos, ficaram lá na cidade e eu fui com a minha mãe e meu pai para Goiânia. E quando chegamos em Goiânia, ela faleceu no mesmo dia. E eu vim de lá, amadas, de Goiânia até Cuiabá, dentro de um carro, com o caixão da minha mãe.
foi assim, eu acredito que a dor mais emocional que eu já passei. Você andar 15 horas, 16 horas com o caixão da sua mãe dentro de um carro. Naquela época eu era muito jovem. Eu e meu pai, nós fomos pegos de surpresa lá em Goiânia. Não pensamos em voltar com o caixão de avião, até porque o preço era caríssimo. E a gente teve que voltar de carro. E logo após esse acontecimento, começou todas as dores no meu corpo. Começou um desequilíbrio emocional fora do sério. Eu comecei a ter muito desequilíbrio hormonal. A minha saúde foi afetada diretamente, eu com apenas 23 anos de idade. Por várias vezes eu me derramei diante do Senhor, eu entrei no meu quarto, eu colocava o meu rosto no pó e eu pedia: Deus, traga equilíbrio para as minhas emoções, traga-me estrutura para as minhas emoções. Eu me sentia como arroz de quinta, totalmente destruída em minhas emoções. E isso refletiu diretamente na criação dos meus filhos, refletiu diretamente no relacionamento conjugal, refletiu diretamente na minha saúde, refletiu na minha vida como um todo. É por isso que eu digo que essa mensagem vestida de força é a mensagem que veio de encontro para mudar a minha vida, como também para mudar a sua vida. Servimos a um Deus que nos fortalece quando nos sentimos quebradas, moídas, como eu gosto de dizer, como arroz de quinta. Servimos a um Deus poderoso, que está pronto para derramar do seu poder nos vasos de barro, para derramar o seu poder nas nossas fraquezas. Amém? E a minha oração é para que você também seja fortalecida emocionalmente. Se aconteceram eventos na sua vida que te abalou, que te colocou para baixo, que tirou o tapete, que te derrubou, saiba que o Senhor, Ele não está indiferente à sua dor. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está indiferente à sua fraqueza emocional. Ele não está indiferente ao turbilhão que está aí na sua mente, ao turbilhão que está na sua vida. Ele não está indiferente. E Ele está pronto para te abraçar, para tirar as vestes de fraqueza e colocar vestes de fortaleza. Amém? Desde que eu enfrentei essa experiência muito traumática, como eu já disse, de lá para cá, eu venho lutando com todas as forças, com a força do Senhor, para continuar prosseguindo e caminhando. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, Ele muda cativeiro, Ele muda história, Ele usa as nossas fraquezas para fortalecer outras mulheres. E eu sou prova disso. Eu sou prova que Deus nos abate, que Deus nos permite que sejamos quebradas, moídas, para então Ele nos restaurar e nos usar para abençoar outras vidas. Tem uma frase que rola aí na internet que diz que Deus, Ele sara as nossas feridas para que saradas saremos outras mulheres. E é tão poderosa essa frase. É tão poderoso saber que Deus cura as nossas emoções para que possamos curar outras vidas. Eu tenho uma amiga que sempre diz que uma mulher curada constrói uma família restaurada. E essa é a mais pura verdade.
Depois de passar muitas provas, eu entendi que eu precisava buscar essa cura emocional. Eu precisava buscar a cura das minhas emoções, porque o estrago havia sido muito grande. O estrago havia sido muito grande comigo mesma. O estrago havia sido muito grande com um dos meus filhos. Porque eu fiquei uma pessoa impaciente, uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa. Essa mulher que você vê hoje, calma, né? Algumas pessoas falam, ai, Adriana, os áudios é uma bênção, uma tranquilidade. Só Deus sabe o quanto essa mulher já foi furacão. O quanto eu já fui furacão em tempos de desequilíbrio emocional. Mas a graça do Senhor me alcançou. O favor de Deus veio ao meu encontro. E Ele foi colocando cada uma das coisas no lugar. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer colocar cada coisa no lugar. Ele quer colocar paz nos seus sentimentos. Equilibrar as suas emoções. Para isso, se derrame diante dele. Como Ana fez. Você se lembra de Ana, mãe de Samuel? Quando eu leio o texto de Samuel, capítulo 1, que fala a história de Ana, eu vejo ali uma mulher totalmente desequilibrada emocionalmente, totalmente destruída, angustiada, sentimentos de abandono. Quando eu leio o texto, eu percebo que a maior dor de Ana, naquele episódio, não era a infertilidade. Não, a maior dor de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, depois você lê aí, era o sentimento de abandono por parte de Deus. Ela dizia, Deus, se tu se lembrares da tua serva, depois, mais na frente, se o Senhor não se esqueceres da tua serva, se o Senhor se lembrares de mim, eu darei o meu filho ao Senhor. Olha o sentimento dela. A Bíblia diz que o espírito de Ana estava atribulado. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? Ela foi para a presença do Senhor. Ana, ela não ficou se vitimizando. Ela não ficou ali reclamando das suas fragilidades. Não, ela foi para o altar de Deus. Ela adentrou na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ali na presença de Deus, Ana começou a chorar abundantemente, falar para Deus onde estavam as suas dores. O processo da cura emocional, o primeiro passo é você falar das suas dores, mas não é para qualquer um. Um psicólogo com certeza vai te ajudar. Um terapeuta com certeza vai te ajudar, porque você vai passar por esse processo de colocar para fora, de falar. Mas o nosso psicólogo, Jesus Cristo, aquele que nos conhece, o nosso Deus, aquele que formou cada célula, cada parte do nosso corpo, cada emoção, que colocou em nós todas essas emoções, ninguém mais do que Ele para nos ouvir, para nos acalentar, para nos instruir e para nos curar. Por isso, nessa tarde, faça como Ana, chegue diante do Senhor e se derrame diante dEle. Se coloque diante do Senhor em oração, chore. Chorar é bom. Quando nós choramos nos pés de Jesus, nos derramamos. E quando Ana saiu dali, ela se levantou, ela ainda enfrentou, o sacerdote Eli que a julgou. Quantas vezes nós somos julgadas? Porque as pessoas não entendem o turbilhão que a gente está, o furacão que a gente está enfrentando dentro de nós, as pessoas não compreendem. Ana foi julgada, e quando ela expressou para o sacerdote de uma forma diplomática, explicando a situação dela,
Ela disse: olha, eu não sou filha de Belial, mas eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quando Ana se expressou de forma correta, o sacerdote profetizou sobre ela, entregou a ela uma mensagem profética, abençoou ela e disse: vai em paz, e o Senhor conceda a tua petição. Parece que eu vejo as palavras do sacerdote Eli entrando no coração de Ana e trazendo paz, colocando todas as coisas no lugar. Amém? E é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. São palavras de paz para a sua vida emocional. Eu quero profetizar uma vida emocional abençoada, equilibrada. Que você seja uma mulher restaurada em nome de Jesus. Se até aqui você vem se destruindo emocionalmente, derrubando a sua família, derrubando o seu relacionamento conjugal, porque a palavra diz que a mulher insensata, ela derruba, enquanto a sábia, ela constrói. Hoje é dia de construir. Até aqui você derrubou, mas a partir de hoje você vai construir, porque você está sendo construída pelo próprio Deus. Amém? Já terminando essa live de hoje, eu trouxe alguns exemplos de como lidar, né, com essas emoções, alguns textos até muito abençoador da Nicole, que é uma das autoras de um famoso blog americano. Eu compartilhei aqui um texto quando ela diz que nós precisamos dominar as nossas emoções. E ela usa aqui uma metáfora, uma figura, né, um exemplo, na verdade, é muito legal de um cachorrinho que está ali na coleira, e aquele cachorrinho, ele é dominado pelo dono, e ele não tem a liberdade de ir para onde quer, ele não tem a liberdade de talvez estar lá deitado num tapete, mas ele está lá com a menininha andando no quintal, no jardim, puxando ele de um lado para o outro. E as emoções fazem isso conosco. Às vezes nós estamos cativas às emoções e elas nos dominam para cá, nos levam para lá, e a gente permite que as emoções fazem isso. Você permite que as emoções negativas, destrutivas te guiem. Mas eu quero te dizer que você precisa dominar as suas emoções. Que a única pessoa que tem direito de dominar as suas emoções é o Senhor Deus. Ele sim tem direito de dominar as suas emoções e te dar domínio próprio para você dominar as suas emoções. Amém? Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E o Senhor nos instrui a buscar esse fruto. E para terminar essa live, antes de orar por você, eu me lembrei agora, eu não lembro se eu escrevi em alguns dos capítulos desse livro, mas eu me lembrei agora que quando eu enfrentava aquelas crises emocionais, muito desequilibrada emocionalmente, eu me irritava com muita facilidade. E um certo dia meu esposo ele disse: Adriana, você precisa buscar tratamento, você precisa ir ao médico, você anda muito irritada, muito nervosa. E eu fui ao médico. Chegando no médico, o médico falou assim: olha, você tem um grau severo de TPM, a sua TPM é altíssima, questões hormonais, alimentares, enfim, ele me explicou naquele dia. E ele passou um monte de remédio. E eu vim de lá, sabe, com um monte de tarja preta para tomar. E eu comprei os remédios e comecei a tomar aqueles remédios. E o meu filho pequeno, Mateus, na época, ele tinha uns 5 aninhos mais ou menos.
eu fiquei tão dopada com os remédios que eles podiam fazer o que eles quisessem dentro de casa, eu não falava nada. Eu fiquei tão dopada que eu me anulei. E daí um dia o Mateus disse: ai, mamãe, olha só a situação que chegou. Ah, mamãe, não pare de tomar esse remédio porque a senhora está tão boazinha, tão tranquila, tão calma. Quando ele falou aquilo, eu percebi o quanto eu estava destruindo. As minhas atitudes estavam destruindo o meu relacionamento com os meus filhos. Parei de tomar o remédio e comecei a lutar para ter uma restauração, tanto porque a TPM ela também é uma questão física, hormonal. E eu comecei a lutar para ter uma saúde melhor hormonal. Busquei de Deus estratégias para saber por que eu ficava tão nervosa, tão irritada. Busquei de Deus orientação. E eu me lembro que um mês eu estava bem, eu enfrentava bem, né, a TPM. Outro mês eu já ficava muito irritada, muito nervosa. E aquele mês que eu ficava muito irritada, muito nervosa, eu ia para o meu quarto e eu orava e começou uma grande luta entre a carne e o espírito. Aquela luta que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos. E eu comecei a lutar para ser uma mulher equilibrada, emocionalmente curada. E eu me lembro que um dia eu estava bastante nervosa. E eu entrei no quarto, fiquei muito nervosa. Fui para o quarto, fui orar para cessar aquele nervoso. E daí eu comecei a me justificar diante de Deus. Eu comecei a dizer para Deus: ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu tenho TPM. O Senhor sabe que eu reajo assim, não é porque eu quero, é porque eu tenho uma situação, né, hormonal que desequilibra todos os meus hormônios e eu fico muito irritada, muito nervosa. O Senhor sabe que eu não sou assim porque eu quero. E naquele dia, amada, Deus me pegou de jeito. Eu de joelhos, o Senhor disse para mim: Adriana, não use a TPM como muleta para pecar contra mim. As suas atitudes são pecaminosas. Você tem um problema hormonal, mas se você não souber enfrentar, as suas atitudes me entristecem. Como foi dolorido ouvir aquilo de Deus. Nós muitas vezes usamos os nossos desequilíbrios emocionais, a TPM, os hormônios aí, para justificar as nossas atitudes que desagradam ao Senhor, atitudes que destroem o nosso relacionamento com o marido, o nosso relacionamento com os filhos. Naquele dia eu entendi que a cura que eu precisava era mais do que uma cura física, era uma cura emocional e uma cura espiritual. Amém? Que você nessa tarde também seja curada pelo Senhor. Que você entenda nessa tarde que uma vida emocional curada, fortalecida, trará sucesso para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Amém, amadas? E só para terminar, eu coloquei aqui: ser forte emocionalmente não tem nada a ver com força física, mas sim a resistência e a habilidade de encarar os altos e baixos da vida sem se entregar. Isso é ser forte emocionalmente. É você ter a habilidade, é você ter a resistência de encarar. Oi? Voltou, né? Travou, mas voltou. É você ser forte, é você encarar os altos e baixos da vida sem se entregar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos aí, alguns estados do Brasil estão enfrentando a quarentena. Isso acarreta a nossa vida emocional.
angústias, sentimento de tristeza, preocupações, inquietações, aproximação constante, né, com o marido talvez o dia todo em casa, com os filhos, enfim, a nossa rotina mudou e isso pode afetar diretamente as nossas emoções. Agora, ser forte emocionalmente é saber lidar nessas horas com o que a gente vai lidar e com o que a gente está lidando hoje. Então, minha querida, se fortaleça em Deus para que você continue aí com a saúde emocional, capaz de resistir às tentações de ceder, de se prostrar emocionalmente diante das provações. Eu quero orar por você nesse momento. Não saia depois da oração, porque eu quero mandar um alô, um beijo para você que está aqui com a gente nessa live. Tá bom, querida? Feche os teus olhos e nessa hora se entregue para o Senhor, entregue as suas emoções para Deus. Peça para que Ele venha restaurar as suas emoções e te fazer uma mulher forte emocionalmente. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora eu apresento diante do Senhor cada mulher que assistiu essa live, que esteve conosco. O Senhor conhece, ó Deus, cada uma delas. O Senhor conhece as fragilidades, o Senhor sabe do quanto elas precisam ser emocionalmente fortalecidas diante do Senhor, pelo Senhor. A tua palavra diz lá no livro de 2 Samuel que o Senhor nos cinge de força para o dia da peleja. Estamos, ó Deus, enfrentando pelejas no dia a dia. Algumas dessas mulheres, ó Pai, estão sendo consumidas emocionalmente pelos problemas, enfrentando um marido alcoólatra, outras enfrentando um marido viciado em drogas, enfrentando um marido, Senhor, infiel. Algumas delas, ó Senhor, têm enfrentado a enfermidade, têm enfrentado provas financeiras, têm enfrentado a rebeldia dos filhos. Enfim, ó Deus, tantas situações que vêm ao encontro para abatê-la, para fazê-la enfraquecida emocionalmente. Mas, Senhor, não deixe que ela se proste. Senhor, que a tua força, que o teu poder seja derramado sobre ela nesta hora. Porque nós cremos na tua promessa quando o Senhor disse que o Senhor dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem mais nenhum vigor. A tua palavra também diz que o Senhor não se cansa e que o Senhor não se fadiga. O Senhor não é como nós. O Senhor é todo poderoso e por isso, Pai, ministra da tua força e do teu poder sobre nós, para que nós possamos continuar caminhando para a glória do teu nome. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, minha querida. Que o Senhor, Ele continue aí te fortalecendo, te animando, te restaurando, te encorajando. A Kênia esteve conosco, a Kátia, Norivânia, Marina, Sandra Regina, a Marina, a Val, a Laura, a Eva Maria. Ela disse que mensagem maravilhosa. A Laura está glorificando a Deus. A Josilene também esteve conosco. A Denise, que bênção. Várias mulheres aqui. A Kátia, Denise Carme, Vera Lúcia, a Silvia. A Keila, que bênção. Keila Rodrigues é uma amiga aqui de São Paulo, muito abençoada. A Jaque, a Keila faz parte do Ministério Mel. Ela é uma das administradoras dos grupos de WhatsApp e ela tem sido um canal de bênção na vida de muitas mulheres. A Kátia, a Ana, né? Também a Cida, a Marina, ela disse que o Facebook estava travando.
dando erro, mas ela conseguiu entrar, graças a Deus. Que bom, Marina. Quem mais? Denise. Menina, se eu não falar o seu nome, não fique triste. Às vezes eu não aparece para mim aqui no exato momento, tá? A Silvia, a Val, a Carla do Paulo, a Claudete, a Denise, Ana, acho que a Vera Lúcia eu já falei, Sirlene, a Cláudia Moreira, que é minha irmã, a Norivane já falei. Amém, meninas? Ó, um beijo, um grande abraço em Cristo Jesus, uma semana abençoada, fortalecida pelo Senhor, e até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz. Deus abençoe.